Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo e hoje, gotas do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. Sejam muito bem-vindos, vamos estudar juntos, vamos fazer o Evangelho juntos. O objetivo desse Evangelho é justamente, a gente grava toda semana para aqueles que professam a fé espírita sozinho ou que moram sozinhos, enfim, que não tem com quem fazer o Evangelho no Lar e sente uma certa dificuldade em ler em voz alta, sozinho em casa, né? Não está sozinho, a gente sabe que tem mais gente junto, mas enfim, a impressão do sozinho às vezes faz com que a pessoa não consiga fazer, né, o Evangelho. Então a gente grava, você acompanha com a gente, fluidifica a água aí, né, na sua casa, você fluidifica no final junto conosco, e aí você faz o Evangelho e torna a sua casa uma embaixada da colônia espiritual que você faz parte e você recebe literalmente a visita de Jesus em casa. Isso é bom, né? Isso é muito bacana. Bom, vamos lá. Nós vamos fazer o circuito completo, oração inicial, leitura edificante. A leitura edificante que a gente usa aqui é um livro do Chico Xavier, na realidade de Emmanuel por Chico Xavier, que chama-se Escrínio de Luz. Hoje o tema que caiu foi religiões. E o Evangelho, claro, o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje caiu no capítulo 11, a fé e a caridade. A fé e a caridade. O capítulo 11 é amar ao próximo como a si mesmo, e o item que caiu, a fé e a caridade, que é de um espírito protetor que deu a comunicação em Cracóvia, 1861. Tá bom? Então vamos lá. Circuito completo, vamos começar. Vamos elevar o nosso... antes disso, a água está aqui, né? Separadinha, que nós vamos fluidificar no final. Vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, pensar no rosto dele como nós conhecemos, que fique claro para o nosso cérebro que nós estamos pensando em Jesus. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos benfeitores espirituais, espíritos protetores, mentores espirituais, nosso guia espiritual, o anjo da guarda, muito obrigado já pela presença. Gostaríamos de iniciar, Senhor Jesus, agradecendo por tudo de bom que aconteceu conosco na última semana, por tudo de ruim que não aconteceu na última semana e, claro, também por tudo de ruim que aconteceu na última semana, que seja cada vez mais de coração e menos da boca para fora, num treinamento constante para entendermos que nada necessariamente é ruim, sempre é para a nossa evolução, sempre é para o nosso crescimento. Gostaríamos de agradecer imensamente, Senhor Jesus, pela sua visita em meio a nós, pois somos mais de 2 reunidos em Teu nome, então, como o Senhor prometeu, a gente sabe que o Senhor está conosco. Muito obrigado. E gostaríamos então de entrar agora na sessão de pedidos. Gostaríamos de pedir, Senhor Jesus, por acréscimo de misericórdia, que o Senhor nos concedesse a ajuda necessária para gerar as energias positivas, para gerar as boas vibrações, para elevarmos a nossa vibração, o nosso pensamento, para fazermos o Evangelho num aprendizado constante, principalmente no que tange a fé, que aparentemente precisamos reforçar a cada dia pelas lições constantes sobre esse assunto. Gostaríamos, Mestre, que o Senhor não olhasse as nossas imperfeições, mas a fé que anima o coração de cada um de nós, o desejo de ser útil, o desejo de servir, a vontade de fazer o certo em vez do fácil, que sejamos, que permaneçamos sempre sejamos persistentes nessa ideia de fazer o certo em vez do fácil, e contamos com a sua ajuda, Mestre. Desde já, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença, bem como dos mentores, benfeitores espirituais e nosso guia espiritual, nosso anjo guardião. Que assim seja. Então vamos lá. Vamos começar. Primeiro, então, com o livro Escrínio de Luz, do Emmanuel por Chico Xavier, Religiões. Nós vamos lendo e comentando, ou lendo tudo e fazendo um comentário, mas vamos tentar entender um pouquinho, pelo menos uma linha de raciocínio acerca das lições, tá bom? Religiões. As religiões são degraus de ascensão à verdade divina. Cada uma retém nossa alma transitoriamente em determinados aspectos da revelação do além, conclamando-nos à comunhão com a espiritualidade santificante. Através de todos os campos agrestes
da animalidade primeva, a ideia de Deus refugiu nas sombras da nossa longa estrada evolutiva, descortinando-nos a visão religiosa sempre mais alta, mais enobrecida e mais pura. Assim é que todos os condutores dos povos antigos constituíram-se pregoeiros da luz magna, que deveria clarear todos os séculos da Terra. Escritores chineses, profetas judeus, filósofos hindus, sacerdotes egípcios, artistas gregos e pensadores romanos, todos sem exceção, foram gloriosos precursores do Cristo que, sem dúvida, é a estrela resplandecente nos cimos da sabedoria e do amor, gerando através do Evangelho a nova humanidade. Assim, pois, em qualquer das escolas cristãs em que estejamos jornadeando, à maneira de aprendizes em cursos diversos, destinados ao aperfeiçoamento moral gradativo, busquemos em Jesus a meta que nos cabe atingir. Nele, em Jesus, temos a resposta divina a todas as velhas indagações terrestres. Mas para que nos integremos com a claridade regeneradora que dimana dos seus ensinamentos de humildade e abnegação no bem, alicerces inamovíveis da verdadeira paz e da verdadeira felicidade, é imprescindível aceitá-lo, não só como Salvador distante, mas acima de tudo na condição de Mestre presente, a cujas lições devemos afeiçoar nossa alma imperecível. Conduzamos ao Cristo vivo, augusto e soberano o nosso coração, porque é do coração que procedem as fontes de nossa vida, e então nosso sentimento aprimorado nele, com ele e por ele, reestruturará os quadros de nossa inteligência e nos purificará os raciocínios, a fim de que, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes e dos nossos braços, seja a nossa existência um sublime instrumento para a exteriorização da vontade dele, da sua vontade justa e misericordiosa. Todas as religiões são educandários do espírito em processo de crescimento para a vida eterna. Procuremos, desse modo, a nossa posição de trabalhadores leais de Jesus, onde estivermos, fugindo à expectação inoperante, e o Espiritismo representará para nós, realmente, o degrau mais próximo da comunhão com o Supremo Senhor, em razão de constranger-nos sem violência ao serviço da compreensão e da bondade em favor da humanidade inteira. Aí nós temos aqui um trecho do livro de Goethe, que diz o seguinte: só é feliz e grande aquele que não necessita mandar nem obedecer para chegar a ser alguém. Olha, nós poderíamos presunçosamente colocar as religiões como se fossem séries ou anos escolares. Então, religião tal seria o berçário, religião tal seria o ensino fundamental 1, primeiro ao quinto ano, religião tal seria o ensino fundamental 2, sexto ao nono ano, religião tal seria o ensino médio, ou na minha época o colegial, né, primeiro, segundo, terceiro anos. Depois, religião tal seria a faculdade, religião tal seria o mestrado, religião tal seria o doutorado, e poderíamos ficar com uma ideia de exclusivismo, algo que é incompatível com a ideia de um Deus soberanamente, infinitamente bondoso, porém soberanamente, infinitamente justo. As religiões são degraus, são situações que as pessoas podem alcançar. Às vezes, e muitas vezes, nos parece muito estranho alguém achar que Deus está resolvendo os seus problemas mais simples. Sei lá, vamos colocar um exemplo aqui. Eu quero comprar um carro. Então Deus vai criar uma situação na casa de alguém que tem o carro que eu gostaria, e essa pessoa começa a passar por dificuldades financeiras graves e tem que vender o carro por um preço abaixo do mercado, e eu então vou lá e compro, como está o valor abaixo do mercado, eu vou lá e compro esse carro, aproveitando-me da desgraça do outro que está tendo que vender o carro mais barato, porque senão não vende rápido, tem que fazer dinheiro rapidamente.
E aí eu falo, olha que Deus maravilhoso, eu precisando comprar o carro, mas eu não tinha um exemplo. O carro custa 10 mil, eu só tinha 8 mil na mão. E aí, como Deus é maravilhoso, fez aparecer essa oportunidade para mim. É uma coisa muito infantil isso, de imaginar que Deus estava prejudicando o outro filho dele, que é filho dele também, tanto quanto eu, prejudicando um outro filho dele, permitindo que o outro filho dele passasse por uma situação ruim daquela, a ponto de ter que vender o carro de 10 mil por 8 mil. Estou dando um exemplo bobinho, tá? Depois a gente transfere para cada um dos problemas da vida. E aí eu então vou lá e compro por 8 mil, que é só o que eu tenho. E aí, ai, foi Deus que fez isso para mim. Será? Ah, eu achei dinheiro na rua, Fábio. Nossa, achei R$ 500 na rua. Você tinha que ver. É exatamente o que eu precisava. Deus não me desamparou. Quer dizer que Deus, então, alguém que tinha esses 500 reais na mão, Deus fez com que essa pessoa perdesse o dinheiro para que você encontrasse. E aí não deixou mais ninguém passar naquele lugar, só você para passar naquele lugar, para pegar o dinheiro. Não parece meio estranho? Porque o outro também é filho dele, o que perdeu o dinheiro, não é? E as outras pessoas que poderiam passar por ali também são filhos dele também. Qual foi o grau de privilégio que foi encontrado em você para que Deus agisse exclusivamente a seu favor? Então, nós espíritas, independentemente da graduação da nossa religião, nós já não entendemos Deus dessa forma. E a lição de hoje é justamente nesse sentido, de buscarmos, de procurar, cada um de nós, encontrar a nossa posição de trabalhador leal de Jesus a serviço dele, independentemente daquele que vai ser assistido professar a fé que professe. É isso. Que a gente não fique aguardando que Jesus faça tudo por nós. A escala das religiões é basicamente isso, né? Quanto mais primitiva é a religião, mais Deus faz as coisas por mim. Mais eu tenho que gerar sacrifícios a esse Deus. Quanto mais avançada a religião, quanto mais purificada, vou usar esse termo, mais purificada seja a religião, mais nós entendemos que somos co-criadores com Deus e temos que temos que ter a caridade em ação. Quando eu vir o meu irmão sofrendo, devo perguntar que meios Deus colocou em meu poder, em minhas mãos, para minimizar, diminuir o sofrimento do meu irmão. Quando eu vir o meu irmão sofrendo, devo perguntar a mim mesmo que meios Deus, em sua infinita bondade, ou infinita misericórdia, colocou em minhas mãos e meu poder para minimizar o sofrimento, diminuir o sofrimento do meu irmão. Não pergunto que religião que ele tem, não pergunto o que ele professa. Ó, tá aqui, é isso que você precisa, tal, 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 sem ser um peso para outra pessoa, sem constranger, acho que é essa palavra, né? Sem constranger a outra pessoa, que é muito ruim, muito difícil receber uma ajuda para muitos de nós, então que nós não façamos isso ao outro. A religião, na realidade, é uma grande escada que nos leva até Jesus. E como toda escada, cada degrau que a gente sobe, a gente enxerga melhor as coisas ao redor. Então imagina uma escada, você sobe o primeiro degrau, eu subo o primeiro degrau, nós subimos o primeiro degrau. O que nós vemos? Praticamente a mesma coisa que nós víamos do chão. Mas a partir, por exemplo, do 10º degrau, a gente já vê mais longe. Não é? A gente já vê mais coisas. Lá no 20º degrau, a gente já vê muito mais coisas. Não é? Não é assim? Se você está no primeiro andar de um prédio, você vê até uma certa distância. Se você está no último andar lá em cima, no 10º andar lá em cima, você tem uma visão privilegiada da cidade. Você vai ver muitas partes da cidade que lá do chão você não vê. É a mesma situação com relação às religiões. Quanto mais próxima do Cristo essa religião te coloca, vou trocar a palavra,
te ajuda a chegar. Quanto mais próximo do Cristo essa religião te ajuda a chegar, mais altos são os degraus que você, eu, que nós galgamos, que nós subimos. Portanto, enxergamos melhor o mundo, enxergamos melhor as coisas e, principalmente, enxergamos as coisas pelo tamanho que elas têm, as coisas materiais, da importância que elas têm. Pequenininhas, insignificantes, literalmente falando. Sabe? É nessa situação que eu preciso começar a entender sobre religião. Porque religião, ela não me dá fé, mas ela me ajuda a colocar a minha fé em ação. Religião, ela não me dá salvação, até porque nem existe salvação na acepção religiosa da palavra. A religião, ela me coloca condições, no caso do Espiritismo, me dá técnicas para que eu coloque em prática aquilo que Jesus ensinou, e com isso eu começo a entender que só existe uma fórmula da felicidade. E a fórmula da felicidade é: para ser feliz, preciso fazer o outro feliz. Essa é a fórmula da felicidade. Para ser feliz, é preciso fazer o outro feliz. O outro feliz à maneira dele, não aquilo que eu acho que o faria feliz. Certo? É nessa linha que nós devemos entender a importância da religião. Extremamente importante, claro, extremamente importante, para que eu conheça a divindade que eu ainda não conheço. Mas a religião não me transforma. A religião não me modifica. A religião não me salva. O que me modifica, o que me transforma, o que faz com que eu seja melhor, o que faz com que eu evolua de fato, moralmente, são as minhas práticas daquilo que eu aprendi com a religião, aquilo que eu aprendi com o Cristo através da religião. A religião é importantíssima para me trazer aquilo que o Cristo ensinou, porque ele é o guia e modelo da humanidade. Jesus é o guia e modelo da humanidade, o ser mais perfeito que já habitou a Terra. Guia é quem vai me guiar, e modelo é a quem eu devo copiar. Não é me inspirar, viu? Não é me inspirar. Não me inspiro no Cristo e faço do meu jeito. Então você é outro Cristo já, beleza, tranquilo. É fazer como ele fez. Ele é guia e modelo da humanidade. Tem um modelo lá, o modelo é esse. Se você faz diferente, não é o modelo. Você não copiou o modelo. Você fez do seu jeito, inspirado no modelo. Muitos de nós fazemos isso. Jesus falou que tem que fazer a caridade. Eu faço caridade para as pessoas que eu gosto. Caridade para as pessoas da minha família, caridade para o meu grupo de amigos. Até eu. Até eu. Né? Todos nós fazemos. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar ao Próximo como a Si Mesmo, o item A Fé e a Caridade, de um espírito protetor na Cracóvia em 1861, é o seguinte: disse-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só o poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos.
Tereis, contudo, razão, se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem desse mundo, desde que ele a procure não nos gozos materiais, sim no bem. A história da caridade, da cristandade, a história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mistério, não tem necessidade de acontecer nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis, se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala, né? A fé, a esperança e a caridade são extremamente importantes, mas dessas três, a caridade, sem dúvida nenhuma, é aquela que nos coloca em contato com o Cristo, é aquela que nos faz verdadeiramente sermos cristãos, na melhor acepção da palavra. A caridade, ela consiste, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 886, o que é a caridade e como Jesus entendia a caridade, em três aspectos. O primeiro é benevolência para com todos. O segundo é indulgência para com as imperfeições dos outros. E o terceiro é perdão das ofensas. Caridade está resumida nessas três situações, como Jesus entende a caridade. E se ele entende a caridade assim, é porque é assim, ele é o Espírito perfeito. Ele já atingiu todos os graus de perfeição. E deu para nós assim, de mão beijada, pronto assim para nós, o que é a caridade. Benevolência para com todos, eu tenho que ser bom, eu tenho que fazer o bem. E o bem é ação, é ativo. Não é não fazer o mal. Não fazer o mal não é mais que obrigação. Mas o fato de eu não fazer o mal não implica necessariamente que eu esteja fazendo o bem. O bem é ativo, é ação. Então, benevolência para com todos. Eu tenho que fazer o bem para todos. Todos. Não é só um grupinho, não é só aquelas pessoas que convivem comigo que podem me retribuir, que podem, a seu turno, não me retribuir necessariamente da mesma forma, com dinheiro, ou com festas, ou com agrados, com mimos, mas me retribuir, por exemplo, com a gratidão, que pode me retribuir com admiração, que pode me retribuir com bajulação, que muitos de nós buscamos, não é? Não é esse tipo de caridade, não é esse tipo de benevolência, porque isso não é caridade. Benevolência para com aqueles que não podem retribuir. Jesus é muito claro no Evangelho em muitas passagens. Quando ele fala do festim de núpcias, para convidar os pobres e os estropiados, porque esses não podem retribuir. Fazer a caridade sem ter aprendido o que é fé, e fé deve ser sempre raciocinada. O Kardec diz no próprio Evangelho segundo o Espiritismo: fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Fé tem que ser raciocinada para ser inabalável. E eu tenho que pensar, eu tenho que raciocinar, eu tenho que entender, eu tenho que compreender para poder fazer aquilo corretamente. Com uma fé baseada no Cristo e no raciocínio como é do Espiritismo, que me explica que fora da caridade não há salvação. Esse é o lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Eu entendo a fé, professo essa fé raciocinada, penso, estudo, busco, e aí dentro desses conceitos todos, eu faço o bem para as pessoas, porque é natural fazer o bem para os outros. Natural, eu não faço porque eu quero um céu, eu não faço porque o Espiritismo manda, eu não faço porque Jesus manda. Eu aprendo e entendo que ajudar os outros, fazer o bem para os outros, é algo importante para a minha felicidade, que é fazendo o outro feliz. Porque é natural, porque eu gostaria que fosse feito para mim, que é a base de Jesus também.
Faça ao outro aquilo que você quer que façam para você. Não é? Indulgência para com as imperfeições dos outros é coerência. Perceba que benevolência para com todos é algo natural que nós devemos fazer, porque se nós analisarmos na frieza das palavras, como na inflamação do coração, da fé raciocinada, nós fomos todos criados pelo mesmo sujeito, por Deus. Temos a mesma fonte. Somos todos irmãos. Gostemos ou não. Tem uns irmãos que a gente não gosta. Tem. E tem irmão que não gosta da gente também. Tem. Mas se ele não gosta da gente, é problema dele. Nós não gostarmos, o problema está em nós. Então vamos eliminar. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros. É questão de inteligência, de coerência. Eu tenho imperfeições inúmeras. Essas imperfeições magoam os outros, machucam os outros. E sempre eu vou querer que me desculpem, que me perdoem acerca daquela situação. Que relevem, porque afinal de contas, naquele momento eu estava passando por um problema, naquele momento eu estava desequilibrado, naquele momento eu estava isso, eu estava aquilo outro. E nós sempre temos uma razão para termos agido daquela forma. Ah, não estava em mim, eu estava sob pressão, também passando por tudo que eu estou passando e não aguentei. Então nós temos as desculpas necessárias para sugerir ao outro, ou para pedir ao outro, ou para implorar ao outro, ou para sugerir ao outro que seja indulgente comigo. Então é uma questão de coerência que eu seja indulgente para com o outro também, para com as imperfeições dos outros, porque afinal de contas não condescendente de passar a mão na cabeça e não denunciar alguém na polícia, por exemplo. Não. Indulgente, entender que aquela pessoa está naquele estágio evolutivo ainda, que eu já estive se não estou mais, e portanto sei como é que é estar naquela situação. Então, indulgência para com as imperfeições alheias é questão de coerência, porque eu preciso de indulgência para as minhas imperfeições. Não sou perfeito. E perdão das ofensas. Eu também preciso do perdão. Posso ser orgulhoso ao extremo e não pedir perdão por nada nesse mundo. Pode ser. Por que não? Muitos de nós somos orgulhosos a ponto de jamais pedir perdão de nada. Mas sabemos da necessidade desse perdão. E é muito difícil quando não nos perdoam. É muito dolorido quando não nos perdoam. Mesmo que a gente não fale nada. Então o perdão das ofensas também é algo de coerência, no mínimo. Até porque aquele mal que alguém possa nos ter cometido, aquela pessoa que cometeu o mal, ela cometeu uma infração à lei divina e natural. E se eu passei por aquela situação é porque eu tenho merecimento de passar por aquilo, porque tenho um passado delituoso. Então olha que cara de pau eu sou, eu tenho um passado delituoso, sinto na pele aquilo que eu fiz para os outros no passado. Se aquilo eu estou sentindo na pele é porque, além de tudo, eu perdi a oportunidade de ter expiado pelo amor aquilo. Deus não teve outra alternativa senão permitir que, se alguém fracassasse na prova, eu pudesse passar por aquela expiação, porque afinal de contas eu tenho esse débito do passado, e eu ainda acho que eu tenho o direito de não perdoar outra pessoa, que onde já se viu ter feito isso comigo. Então não perdoar é uma incoerência gigantesca. Eu não ser caridoso é de uma cara de pau gigantesca, porque eu preciso que sejam benevolentes para comigo, eu preciso que sejam indulgentes com as minhas imperfeições, e eu preciso que me perdoem. E por que eu não faço isso para os outros? Se não há privilégios e ninguém é mais bonito do que ninguém, vocês entenderam, mais bonito que ninguém é no sentido de para Deus, Deus olhando para nós, né? Certo? A religião tem a função de mostrar tudo isso para mim, trazendo para nós, mantendo intacto o melhor possível aquilo que Jesus fez, para que nós
entendo, para que cada um de nós entenda o acesso àquilo que Jesus fez, possamos copiá-lo, imitá-lo. Afinal de contas, ele é o modelo da humanidade. E ao imitá-lo, ao buscá-lo, ele nos guia até Deus, já que ele é o guia da humanidade. Para isso tudo eu preciso de um ingrediente pequenininho, que se for do tamanho de um grão de mostarda, eu vou ter poderes, entre aspas, que eu jamais podia supor. Foi o próprio Jesus que disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, da semente de um grão de mostarda, direis a essa montanha: se atire ao mar, e ela se atirará. Porque fé é conhecimento. Então, se eu tiver conhecimento de como funcionam as leis quânticas e as leis da física, é facinho para eu fazer. Jesus tinha, por isso que ele fazia tudo o que ele fazia, que não eram milagres. Eram apenas situações possíveis de nós também fazermos. Ah, Fábio, mas não era da montanha das nossas imperfeições que ele estava falando? Pode ter um monte de interpretações. O fato é que fé é conhecimento. Só para você ter uma ideia, tudo que se conhece do universo hoje, e se conhece muita coisa do universo, representa 6% de todo o universo. Porque 94% do universo é matéria escura e energia escura, que não se faz ideia do que seja isso. Então, olha só, com uma fé desse tamanho, com conhecimento desse tamanho, de apenas 6% do universo, olha quanta coisa que a gente já conseguiu construir, que a gente já conseguiu criar, que a gente já conseguiu chegar, e tanto que a humanidade avançou. Imagina quando tivermos conhecimentos de 50% do universo, por exemplo. Vai demorar um pouquinho ainda, mas vai chegar. Vai chegar. Nós não sabemos nem o que tem no fundo do mar. Na Fossa das Marianas, por exemplo, que é o lugar mais profundo, com aproximadamente 11 quilômetros de profundidade, não se sabe o que tem lá. Nós não conhecemos nem as entranhas da Terra, nem a profundeza dos mares, nem o universo. Tem gente que não acredita nem que a Terra é redonda. Vi um experimento ontem de alguns terraplanistas que estavam querendo provar que a Terra era redonda. A decepção é tão grande na cara deles, tentando provar que a Terra é plana, perdão. E a decepção é tão grande quando eles veem assim, eles estão fazendo experimento com o feixe de luz, né? Que o feixe de luz é em linha reta. E estão fazendo experimento com o feixe de luz, aí um fala pro outro assim: nossa. O outro fala: é. Aí eles fazem um outro experimento, a luz está aqui, aí eles vão numa distância e a luz já não está tão reta, porque a Terra tem a curvatura, né? E aí vão mais longe, tem mais curvatura ainda, um fala pro outro assim, fala: ah, vamos parar, né? O orgulho, a vaidade é tão grande, a vaidade é tão grande que eles preferiram parar o experimento do que dar o braço a torcer que a Terra é redonda. Que tola vaidade que ainda impede a gente de entender coisas tão simples como a Terra é redonda de fato. Que dirá entender que eu tenho que ser benevolente para com todos, indulgente para com as imperfeições dos outros e tenho que perdoar as ofensas. Haja religião para tanto degrau de evolução. É isso. Vamos fluidificar a nossa água. Eu fluidifico a minha aqui, você fluidifica a sua aí, tá? Preciso esticar a mão? Não, não preciso esticar a mão. Mas se eu não esticar a mão, talvez eu não consiga fazer a projeção das energias que eu vou receber no meu chakra coronário e que vai passar pelas minhas mãos e vai chegar até na água. Então, é do meu perispírito para a água, mas vamos fazer utilizando as mãos, tá bom? Então vamos lá. Já é a nossa oração final, tá? Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso,
amigos mentores, benfeitores espirituais, nosso guia espiritual, anjo guardião, muito obrigado pela presença, muito obrigado mais uma vez por terem estado conosco durante o nosso Evangelho no Lar. Pedimos nesse momento, Senhor Jesus, embanhados na nossa gratidão enorme pela sua visita à nossa casa, pedimos ao Senhor que não olhe de novo as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir, o desejo de ser útil e, nesse momento, o desejo de sermos um instrumento, o elo entre o Senhor, os benfeitores espirituais, os eflúvios, para que passem os eflúvios necessários para a fluidificação da água. Que ela assuma, Senhor Jesus, os ingredientes necessários para que ela assuma necessariamente os ingredientes, vamos usar esse termo, para que seja feito o refazimento do nosso corpo espiritual e também o refazimento e reestruturação do nosso corpo físico. Pedimos isso, Senhor Jesus, não por nosso merecimento exclusivamente, mas por um acréscimo de sua misericórdia, porque precisamos dela, porque necessitamos dela, não só para a reestruturação do nosso perispírito, mas também para o refazimento do nosso corpo físico. Imploro, Senhor, nesse momento, que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé, o desejo de cada um de nós nesse momento, que nos tornamos instrumentos de vossa paz. Muito, muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, mentores que nos acompanham, muito obrigado, benfeitores espirituais que estiveram conosco, muito obrigado ao nosso guia espiritual, nosso anjo da guarda, e que assim seja. É isso, meus amores. Até a próxima semana. Se Deus quiser, eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, visita de Jesus na nossa casa. Um beijo para você que fica. Tchau.